Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Adriana e eu tinha naquela época um grande amigo de nome Hermínio. Na verdade, ele era um pouquinho mais do que amigo. Nós éramos até namorados. Para que vocês tenham uma ideia, nós estávamos naquela faixa etária dos 17 anos. E morando numa cidade do interior, enfrentávamos muitas dificuldades. Também não queríamos nada assim com a dureza, até porque o Hermínio havia me apresentado uma erva terrível e a gente reputava que tal erva não fosse lá uma droga. Vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. Exatamente. Dessa erva que lamentavelmente é usada por tantos jovens. E eu tive a minha iniciação com o Hermínio no uso dessa erva quando eu tinha meus 17 e ele também. Nós aproveitávamos, às vezes, para levar um pouco desta erva num transporte para ganharmos a nossa até uma universidade que tinha na nossa cidade, uma universidade federal, onde havia a repartição da faculdade de medicina. E era ali que a gente acabava, sabe, obtendo daquela erva. No transporte, nós éramos as chamadas mulas, pode-se assim dizer. E estando no contato com estudantes de medicina, eis que surge o assunto. Os estudantes necessitavam de ossos para pesquisa. Eu e o Hermínio ali levamos da maldita erva e começamos a escutar eles falarem sobre os ossos necessários. Foi quando nos olharam. E eles sabiam que nós fazíamos aquilo, daquele transporte perigoso da tal erva, como mulas, e corríamos muito risco. E, no entanto, eles chegaram à conclusão de que tanto eu quanto o Hermínio precisávamos de dinheiro. Então eles fizeram ali uma associação. Foi mais ou menos um grupo de uns 10 estudantes. E chegaram até mim e o Hermínio e propuseram. Falou, olha, vocês não querem fazer um trabalho para a gente, não? Nós estamos com necessidade para pesquisa de ossos humanos. Ossos humanos? Exatamente. Então vocês poderiam ir no cemitério local e desenterrar ossos de seres humanos. Não vai servir mais para absolutamente nada. São ossos que serão consumidos pela terra, depois no máximo vão para um ossário e eles servirão aqui como pesquisa. Não pense, não acredite, nem você e nem você, que faria você algum mal à sociedade. Pelo contrário, vocês estarão fazendo um bem para a sociedade, porque isso pelo menos vai servir para a nossa pesquisa. Nós pagamos por isso. E na associação dos 10 estudantes, o dinheirinho era bom e isso mexeu comigo e com o Hermínio. Eu vou dar mais ou menos assim uma relação de valores
porque isso já foi há muito tempo e eu não posso nem usar o dinheiro que estava sendo usado naquele instante, porque teria que haver uma proximidade de valores que eu não tenho condição matemática de fazê-lo. Então eu vou mais ou menos aproximar. Seria mais ou menos hoje um valor de R$1.000 para cada um. Hoje, em dinheiro atual, era R$1.000 para mim, eu, Adriana, e R$1.000 para ele, meu companheiro, meu amigo, e também, por que não dizer, meu namorado, o Hermínio. Dinheirinho bom. Então nós sabíamos e tínhamos até amizade com o coveiro lá da nossa cidade. Nós sabíamos que era o Tadeu. Então, primeiro, eu abordei o Tadeu com uma certa inteligência. Levei uma garrafa de pinga, da qual ele gostava. Eu sabia que era de uma marca chamada Tatuzinho. Nunca mais esqueci, porque os fatos que eu passo a narrar são extremamente marcantes. Eu e o Hermínio levamos uma Tatuzinho para o Tadeu. Nossa, seu Tadeu se empolgou. E aí nós oferecemos para o seu Tadeu para que ele fizesse vistas grossas, coisa de mais ou menos isso, R$100 da minha parte, mais 100 do Hermínio. Deu para entender? Tiraríamos do dinheiro que ganharíamos uns R$100 da minha parte e 100 do Hermínio e daríamos ao seu Tadeu. O que ele faria? Nada, absolutamente nada. Apenas nos indicaria o lugar onde mais ou menos nós poderíamos cavar e dali retirar os ossos que os estudantes tanto necessitavam. Só que havia um pedido em particular dos estudantes. Eles queriam ossos masculino de um adulto, feminino de uma senhora adulta e ossos de criança. Tal qual nós descrevemos para o senhor Tadeu, o coveiro, ele nos indicou pessoas que estavam sepultadas havia mais de 5 anos, onde existiriam apenas os ossos. Enquanto ele tomava da cachaça Tatuzinho, eu e Hermínio, por volta de umas 4 da tarde, começamos o nosso trabalho. De repente, não mais do que de repente, o tempo começou a fechar. Era mais ou menos mês de março, aquela famosa frase que volta, chuvas de março fechando o verão. De repente o tempo fechou, mas foi tão repentino que água bateu. Eu estava com uma pá, o Hermínio, meu companheiro, com enxadão e mais pá, e nós começamos a nossa escavação. Na verdade, num cemitério que começou a se enlamear devido à chuva forte que começou a cair. Hermínio estava apavorado, mais do que eu. Vai, Hermínio, vai ser bobo. Tem nada demais. A gente vai tirar esses ossos, não é para ninguém fazer mal a ninguém, pelo contrário. Como disseram os estudantes, a gente está até colaborando, contribuindo para que pesquisa seja feita. Quem sabe esses estudantes descubram até uma cura de uma doença através desses ossos. Já tínhamos conseguido retirar os ossos daquele cadáver masculino. Era uma ossada e tanto. Nós tínhamos para isso sacos de cimento. Era muito comum naquele tempo aqueles sacos de cimento vazio que eles usavam no cemitério. Então, o coveiro, o senhor Tadeu, havia dado a mim e ao Hermínio vários desses sacos de cimento. Então nós fizemos uma divisão. Obviamente que sacos de cimento vazios. Colocamos ossos. A ossada desse homem nós dividimos em 2 sacos de cimento. Eu confesso a vocês que apesar do lenço amarrado no meu nariz e também no nariz do Hermínio, quem nos ensinou a fazer isso foi o senhor Tadeu, ainda assim percebemos um cheiro muito forte. Depois foi a vez de desenterrarmos os restos mortais de uma senhora e chegamos à alçada daquela mulher. Ossos menores,
deu menos trabalho do que os ossos masculinos. Aqui nenhum preconceito, viu, Paulinho? Só estou relatando o que na verdade houve. Hermínio tremia de medo e eu, sinceramente, eu não sei se era porque eu tinha usado da tal erva um pouquinho antes. Eu estava mais tranquila, mais relaxada do que o Hermínio em verdade. Os ossos foram colocados num segundo saco de cimento. Bem, e chuva que Deus mandava. Quando nós fomos com a missão de desenterrar os ossos daquela criança, aí o tempo, além da chuva, começou a piorar. Uma ventania fortíssima balançava as árvores, produzindo através dos seus galhos e folhas aquele barulho característico do vento, um assovio muito forte nos nossos ouvidos. E de repente, relâmpagos. E na sequência dos relâmpagos, os trovões. O mau tempo que imperava no cemitério. Quando nós começamos a desenterrar os ossos daquela criança. Hermínio tremia. Eu também, talvez até pelo mau tempo, ou porque o efeito daquela erva maldita estava passando, comecei também a tremer. E o susto foi muito grande, quando depois da primeira pasada dada pelo Hermínio na cova daquela criança, escutamos um grito atrás de nós. Ei, vocês, parem com isso já! Levamos um susto tão grande, mas tão grande. O que nós olhamos era um homem, um senhor, de terno cinza. Vocês estão malucos? O que vocês estão fazendo aí? Eu tomei a iniciativa porque o Hermínio me parecia apavorado. Não dava para ver toda a expressão do rosto, exatamente porque usávamos sobre boca e nariz um lenço amarrado. Uma vez que naquele tempo nem se sonhava com Covid, portanto o uso de máscara era uma coisa destinada única e tão somente a profissionais da saúde. Eu tomei a iniciativa de falar: ô meu senhor, olha, não estamos agindo com maldade nenhuma, viu? Somos estudantes. Eu falei, né? Eu não falei que nós estávamos coletando os ossos para estudantes. Eu disse que nós éramos estudantes. Somos estudantes da Faculdade de Medicina. E nós estamos aqui apenas para retirar alguns ossos. Para com isso já! Vocês estão pensando que vão violar a sepultura do meu filho? Meu Deus! Aquele homem de terno cinza, ele parecia transfigurado. O olhar fixado em mim e no Hermínio, dizendo que nós estávamos violando a sepultura do filho dele. Ninguém vai mexer na sepultura do meu filho. A essas alturas, nós chegamos num tal ponto que os ossinhos da criança já começaram a aparecer. Os ossinhos da criança já tinham ficado aparentes. Então eu olhei para aqueles ossinhos e também o Hermínio, e nós desesperados com medo de que o homem visse. E ele veria. Olha aí, vocês já estão colocando para fora os ossos do meu menino. Vai, joga a terra em cima! Joga a terra em cima! Ordenou ele, e o Hermínio imediatamente encheu com a pá aquela terra enlameada devido à água, porque a chuva ainda caía, fora relâmpagos, fora trovões, e jogou aquele barro sobre aqueles ossos. Seus ladrões de ossos, se coloquem daqui para fora, antes que eu pegue essa pá da mão de vocês e arrebente o crânio de vocês dois. Vai! Nessa hora, nem o Hermínio e nem eu tínhamos ação, tínhamos atitude. Nós estávamos paralisados pelo medo, porque tem um momento em que o medo paralisa. E nós chegamos exatamente nesse momento paralisante do medo.
Não sabíamos o que fazer, ficamos parados. Mas o homem, ele não chegou a tocar nem em mim e nem no Hermínio, assim como também não chegou a tocar nas ferramentas que nós usávamos. No momento em que estava eu olhando para o Hermínio para mim, nós apavorados, e aquele homem bravo, e não à toa, ele estava coberto de razão. O homem estava dizendo que nós estávamos violando a sepultura do filho dele. Naquele instante, apesar de usarmos aquela desculpa, meu senhor, não haverá maldade nenhuma. Isso aqui é uma pesquisa. Eu havia dito, inventando e mentindo, obviamente. Nós somos estudantes de medicina. Tudo isso é por uma pesquisa. Neste exato momento, o que aconteceu foi uma coisa mais fantástica ainda. Não vimos a criança, mas nós ouvimos aquela voz. Papai, o que eles estão querendo fazer? Pai, o que eles estão querendo fazer? Não, meu filho, não vão fazer nada, absolutamente nada. Eles vão te deixar em paz agora. Continue dormindo, filho. Continue em paz. Papai, então manda eles embora, papai. Vão. Não ouviram o que meu filho acabou de falar? Sumam daqui! Eu e Hermínio olhamos um para o outro. Deixamos as ferramentas que pertenciam a Tadeu o coveiro caírem, na verdade, sobre aquela terra que já havíamos revolvido das sepulturas vizinhas. Saímos andando porque sequer tínhamos forças para correr. Na medida em que demos mais ou menos coisa de uns 10 passos, foi automático olharmos para trás, para ver se aquele homem estaria nos seguindo. E quando nós olhamos para trás, não o vimos mais. E tampouco ouvíamos qualquer voz, qualquer lamento. O que escutamos foi mais um estrondo de um raio que acabava de cair. Na saída do cemitério, encontramos o Tadeu coveiro que estava desmaiado. Afinal de contas, ele acabou com aquela garrafa de tatuzinho. Ele tomou todo o conteúdo da garrafa. A garrafa estava vazia. Ele deitado no chão de uma pequena capela que havia na entrada do cemitério. E a garrafa tombada vazia ao lado. Sequer podíamos contar com ele, que era o nosso aliado. E ganhamos a parte externa do cemitério, deixando para trás tudo que tínhamos conseguido dentro daqueles sacos de cimento. Quando ganhamos a parte externa, pernas para que te quero, foi a frase minha e do Hermínio. Como nós tínhamos recebido parte do dinheiro adiantada, no dia seguinte nós voltamos lá, mas sem adentrarmos ao cemitério, conversamos com o Tadeu e falamos para ele tudo o que aconteceu. Ele riu dizendo que nunca tinha visto absolutamente nada no cemitério. E aí se lembrou, falou: os sacos que vocês deixaram com o cimento com a alçada dentro tá aqui. Querem levar? Como nós tínhamos recebido parte do dinheiro, tivemos que levar ainda aquela parte de ossos que nós já tínhamos recolhido. Quando nos entregou os sacos de cimento com os ossos dentro, Tadeu o coveiro ainda ria. Isso é tudo coisa da cabeça do 6-2. 6-2, eu acho que exageraram naquele negócio que vocês fumam, né? Ai. Por isso que eu sou mais minha branquinha. Com a minha branquinha eu nem vejo nada. Eu durmo e fim. Vocês acabaram vendo coisas que eu nunca vi aqui no cemitério. Vai parar com o comércio? Foi a primeira e a última vez. Eu e Hermínio fizemos a entrega
E quando nos cobraram lá os ossos infantis, nós contamos a história para o delírio e riso de todos os estudantes. Eles diziam para o outro: esses aqui fumaram da erva estragada, hein? Esses fumaram da erva estragada. Olha o que eles estão contando aqui. Mas eu e Hermínio é que sabemos de toda a realidade, de toda a verdade. Depois, deixei aquela cidade do interior, me transferi para Belo Horizonte, a capital mineira onde eu vivo. Foi lá que conheci o meu marido, me casei, formei a minha família. O Hermínio continuou morando naquela mesma cidade que nós morávamos, cujo nome prefiro não declinar. Vez em quando nós nos encontramos e lembramos dessa data. E hoje a gente ri, mas que na hora passamos um grande apuro, com certeza isso também é verdade. Adriana e Hermínio, os ladrões de ossos. Foi por uma vez apenas e nunca mais. Você gostou da minha história? É? Então curta, manda para cá o seu joinha. Aproveita e manda também o seu comentário. E se não for pedir muito, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Será uma honra saber que você faz parte deste canal também como membro. Torne-se membro do canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.